seguindo o texto de Hebreus, capítulo 6. Então, deixa eu situar todo mundo. Hebreus, capítulo 6, o versículo 1, o versículo 2. Nós estamos estudando essas duas passagens, porque ali tem as doutrinas, ou a doutrina de Cristo, os princípios elementares, aquilo que é. E Deus trouxe essa direção, porque nós estamos recebendo muita gente nova na nossa igreja, graças a Deus por isso, amém? E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nivelando todo mundo no mesmo conhecimento da palavra. Então, isso aqui, essas 6 doutrinas que nós estamos estudando, é o que a Bíblia chama de base, de elementar, de fundamento. Então, nós estamos lançando o que é fundamento, nós estamos colocando o que é base, para juntos nós vamos avançar para aquilo que é perfeito. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo 1, o versículo 2, diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Eu quero reforçar isso. Não tem como avançar sem fundamento. Deixa eu dizer algo para você. Todo novo convertido deveria começar por essas 6 doutrinas. Pronto. Nós temos aqui 6 doutrinas que a Bíblia chama de elementar, de base. Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Já estudamos sobre isso. Há 2 semanas atrás, começamos essa série falando de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ok? O ensino de batismos e da imposição de mãos. Nós fomos hoje para a imposição de mãos, mas nós depois vamos voltar para o batismo, porque eu vou precisar de mais de uma quinta-feira para falar sobre a doutrina de batismo. Então, imposição de mãos eu consigo falar em uma quinta-feira, mas doutrina de batismo eu vou precisar de pelo menos 2 cultos de quinta para falar e a gente poder mergulhar. Então, por isso adiantamos a imposição de mãos. O ensino de batismo, a imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Então, diga comigo: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Então vamos lá. Hoje nós vamos entender essa doutrina básica, elementar, que é imposição de mãos. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre a doutrina de imposição de mãos. Então você vai entender hoje que há um poder, em impor as mãos sobre alguém. Então, se você é filho de Deus, quando você impõe as mãos sobre alguém, há uma liberação de poder sobre aquela pessoa. Imposição de mãos é doutrina, é básico. Muitas igrejas não entendem, não compreendem, não praticam imposição de mãos. E muitas pessoas, porque não entendem que isso é espiritual, estão deixando qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. A imposição de mãos é um ato no qual uma pessoa coloca suas mãos sobre outra pessoa com
um definitivo propósito espiritual. Então, a imposição de mãos, ela requer um propósito espiritual. Então, nós vamos ver, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa doutrina em ação. Como que homens e mulheres de Deus da antiga aliança, como que Jesus, os apóstolos praticaram e como nós devemos praticar hoje, amém? Você está pronto? Então, ponto 1, a imposição de mãos no Antigo Testamento. Deixa eu ir aqui para baixo, perto de vocês. Eita. A imposição de mãos no Antigo Testamento. Vamos começar por ali. Não precisa não, pode deixar aqui, tá bom? Primeiro, transferência de bênção espiritual ou autoridade. Diga, transferência de bênção. Então entenda, irmãos, imposição de mãos transfere algo. Não é simplesmente um ato físico. É um ato espiritual de transferência. E o que é transferido na imposição de mãos? A bênção espiritual, ela é transferida por imposição de mãos. Nós perdemos nosso tempo, vamos dizer assim, perdeu. E nós precisamos recuperar isso. Antigamente era muito comum você fazer o quê? Pedir bênção, pai. Bênção, mãe. Quem fez isso? Quem fez isso? Deixa eu ver, levanta, deixa eu ver. Quem ainda faz isso? Transferência de bênção. Então, os pais que estão aqui, vocês devem utilizar essa doutrina básica em sua casa, impondo as mãos sobre os seus filhos e transferindo sobre eles bênçãos. Vamos lá. Imponha as mãos sobre seus filhos e transfira. O que está acontecendo? Não está funcionando? Vocês não estão me ouvindo? Oi? Não entendi. Som. Melhorou? Amém? Vocês estão me ouvindo? Podemos ir? Então os pais devem entender esse princípio da imposição de mãos e transferir sobre os seus filhos bênção. Em Números capítulo 27, versículo 18, está aí na folha, é só você olhar e acompanhar comigo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito e as mãos sobre ele. Apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todo, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou a Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, impôs as mãos sobre ele e lhe deu a sua. Então, a primeira função prática espiritual da imposição de mãos, transferir bênção. Diga, imposição de mãos para transferir bênção. Então veja, coisas espirituais são transferidas
através de imposição de mãos. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não permita que qualquer pessoa coloque a mão na sua cabeça. Segundo, confirmação pública de uma bênção espiritual ou autoridade recebida. Gênesis capítulo 48, versículo 14 e 15 diz: mas Israel estendeu a mão direita, ele estava abençoando seus netos, filhos de José. E diz que ele estendeu a mão direita, pôs sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito, e Israel abençoou José, dizendo: o Deus cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante minha vida até este dia. E ali ele continua abençoando. Então o que nós temos aqui, amados? Nós temos uma transferência da bênção, uma transferência de autoridade. Então, imposição de mãos é um princípio espiritual para abençoar, para transferir. Então, nós precisamos ter esse entendimento para sabermos utilizar uma ferramenta que Deus nos deu. Em Números capítulo 8, versículo 10, nós estamos vendo como era usado a imposição de mãos na antiga aliança para um compromisso com Deus, para um ministério especial. Números capítulo 8, versículo 10 diz: quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos. Então, na antiga aliança, as pessoas que eram separadas para servir no tabernáculo, para servir na obra de Deus, elas eram separadas com imposição de mãos. Então nós vemos que imposição de mãos para transferência de bênção, diga, transferência de bênção. Então por isso que os pais, principalmente, devem estar sempre impondo as mãos sobre os seus filhos e transferindo sobre ele a bênção. Agora, é interessante, irmãos, que as nossas mãos, elas carregam o poder de Deus. Então você pode impor as mãos na sua casa, você pode impor as mãos na sua empresa, você pode impor as mãos sobre o seu carro, você pode até mesmo impor as suas mãos sobre as suas roupas, sobre o seu corpo e declarar a bênção de Deus ali. Para as suas mãos, suas duas mãos, olha assim, e diga assim: minhas mãos carregam o poder de Deus. Diga assim: as minhas mãos transmitem o poder de Deus, a bênção. Diga assim: um toque meu é algo poderoso. Agora, entenda, não fique correndo de lá para cá, atrás de alguém, para colocar a mão na sua cabeça. Você precisa entender que existe uma transferência nisso. Existe uma transferência. Então vocês que são da Ebenezer, vocês têm os seus pastores, homens que vocês conhecem, confiam, convivem, homens de Deus.
Então, você está submisso à visão da igreja, à autoridade da igreja, e a gente impõe as mãos sobre vocês, transferindo bênção, transferindo cura, liberando o poder de Deus sobre a sua vida. Mas muitas das vezes o povo de Deus erra, porque fica procurando A, B ou C para botar a mão na sua cabeça, profetizar, abençoar. Irmãos, deixa eu dizer algo para você: se coisas de Deus podem enxergar na minha vida, na sua vida, através de imposição de mãos, saiba de uma coisa: o diabo também sabe usar para fazer coisas malignas chegar às pessoas. Agora vamos para o Novo Testamento. A imposição de mãos no Novo Testamento. Nós temos ali algumas funções bíblicas que hoje nós devemos impor nossas mãos. Que diz assim, o primeiro ali, os 5 propósitos para a imposição de mão no Novo Testamento. Número 1, sinais sobrenaturais. Diga comigo, sinais sobrenaturais. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, está dando muito eco aqui para mim, muito. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Agora, termine comigo a parte final das 3 já. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles... Só essa parte final, juntos, bem forte, 2, 3 e já. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De novo, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficam curados. A última vez, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga assim: se eu impuser as minhas mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De novo, se eu... Meu irmão, você tem que crer que vai funcionar para você. Às vezes você tem fé. Se o pastor impuser as mãos em você, você vai receber. Mas você tem que começar a crer o seguinte: o Espírito Santo está dentro de você. O poder da ressurreição está dentro de você. O poder de tirar da morte para a vida está dentro de você. E quando você estende a sua mão em direção ao enfermo, em direção ao oprimido, e você faz isso em nome de Jesus, esse poder, ele flui pelo teu corpo, pelo teu braço, toca na pessoa e a pessoa é curada. Ele começa dizendo que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então você precisa impor as mãos crendo que vai acontecer. Você não pode impor as mãos em dúvida. Será que se eu impuser as mãos vai acontecer alguma coisa aqui? Mas e se não acontecer? Estes sinais,
eles vão acompanhar quando você crê. Então você precisa crer que suas mãos são condutores do poder de Deus. Não importa se você está sentindo. Às vezes as pessoas elas estão buscando uma sensação física. Às vezes acontece. Mas a Bíblia não diz, estes sinais seguirão aqueles que estão sentindo. A Bíblia diz que estes sinais acompanharão aqueles que. Então o diferencial é se você crê, estende as suas mãos e no nome de Jesus os enfermos serão curados. Então diga, olhe para as suas duas mãos. Eu não posso olhar para minhas duas que eu estou segurando o microfone. Olhe para as suas duas mãos e diga assim, essas duas mãos, quando usadas em fé, são condutores do poder de Deus. E tem enfermos que estão aguardando o meu toque. E quando eu tocá-los, o poder que está dentro vai ser liberado sobre eles. E eles vão ser curados. O segundo propósito, Novo Testamento, para a imposição de mãos, é para o batismo no Espírito Santo. Quando nós falarmos sobre doutrina de batismos, e nós vamos aprofundar. Naquela oportunidade, nós vamos ministrar batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, quando Filipe está pregando na Samaria, e aquela cidade se converte, muitas pessoas naquela cidade se convertem, ouvindo a pregação dele, endemoniados são libertos, paralíticos e coxos são curados. Então, os apóstolos vão até aquele lugar para que aquelas pessoas recebessem o batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, versículo 15, o versículo 17 diz: chegando ali, oraram por eles que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Agora veja, então lhes impuseram as mãos. Puseram as mãos. Então, imposição de mãos para cura é uma função. Imposição de mãos para batismo no Espírito Santo. Impuseram as mãos e eles receberam. Então pessoas recebem o batismo, não é o único modo que as pessoas podem receber o batismo no Espírito Santo. Eu recebi o batismo no Espírito Santo sem ninguém orar por mim, sem ninguém pôr as mãos sobre mim. Sei que outras pessoas também. Mas é um modo bíblico de você receber batismo no Espírito Santo, impondo as mãos sobre a pessoa para que ela receba. E vocês podem fazer isso. Você pode impor as mãos sobre pessoas para que elas recebam o Espírito Santo, para que elas sejam batizadas no Espírito Santo e falem línguas. Então, no Novo Testamento, a imposição de mãos é utilizada para ministrar cura. E eu gosto de mostrar, irmãos,
Voltando ali no primeiro item, no primeiro texto, ele diz que se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você nota que ele não falou nada sobre orar? Não, vocês não perceberam. Ele não fala assim, se vocês impuserem as mãos e orar, os enfermos ficarão. Ele diz simplesmente, se você impor as mãos, a pessoa recebe cura. Imposição de mãos para batismo no Espírito Santo. Terceiro, imposição de mãos para transmitir dons espirituais. Dons espirituais, as capacitações, ferramentas do Espírito Santo estão listadas em 1 Coríntios capítulo 12. Lá nós temos a lista de 9 dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo podem ser transmitidos por imposição de mãos. Em 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 14, Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a... Um pouco mais animado, um pouco mais forte, com a... Então veja, o presbitério daquela igreja, ou os líderes daquela igreja, os pastores daquela igreja, eles ministraram um dom a Timóteo, e esse dom veio até Timóteo mediante profecia, mediante profecia, com imposição de mãos. Então veja que, junto com a imposição de mãos, houve uma transmissão de dons, houve uma liberação de profecia. Então isso é uma doutrina básica para nós. Nós precisamos trazer isso para os nossos cultos, pôr as mãos para cura, para batismo no Espírito Santo, para transmitir dons espirituais. A terceira função da imposição de mãos, comissionar obreiros cristãos, separar pessoas para o ministério, separar pessoas para as funções. Atos 13, 2, 3 diz: estavam adorando o Senhor e jejuando. O Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, ou seja, eles se prepararam para impor as mãos sobre eles. Diga: jejuando e orando. Olha, então jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles. Por que eles precisaram receber imposição de mãos? Porque ali houve transferência de dons, houve ativação de ministério, houve ali uma liberação, uma separação. Então, imposição de mãos é trazer liberação, para separar pessoas, para trazer uma capacitação espiritual sobre as pessoas. Então nós temos imposição de mãos para sinais, para cura, imposição de mãos para batismo no Espírito Santo,
Imposição de mãos para transmitir dons espirituais. Imposição de mãos para comissionar obreiros, pessoas que vão trabalhar na obra de Deus. Esse tempo, até o final do ano, nós estamos fazendo várias reuniões, departamentos de obreiros, preparando, alinhando bastante coisa, reunindo com os ministérios, organizando, alinhando as coisas. Terminarmos esse trabalho, nós vamos fazer um culto de imposição de mãos para os pastores impor as mãos sobre as pessoas para separá-las para essas funções. A última função, Novo Testamento, está em Marcos capítulo 10, versículo 16. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos. Jesus tomava as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Eu acredito que se Jesus fez, deveríamos estar fazendo hoje. Está impondo as mãos sobre os seus filhos e abençoando os seus filhos, abençoando a mente dos seus filhos, o desenvolvimento dos seus filhos, liberando palavra de bênção sobre eles. Terceiro, você deve impor as mãos. Diga, eu devo impor as mãos. Diga, eu posso ser poderosamente usado por Deus para impor as mãos. Então, a imposição de mãos é uma prática espiritual esquecida em muitas igrejas hoje em dia. E nós não podemos, como igreja, esquecer isso, negligenciar isso, porque isso é uma doutrina básica. É princípiar da doutrina de Cristo. Toda pessoa convertida deveria saber disso. Todo novo convertido deveria ser ensinado a respeito disso. Então, eu coloco aí para vocês, acompanhem comigo. Considere o impacto na divulgação do Evangelho se todo crente fosse efetivo na imposição de mãos para curas e milagres. Você imagina o que aconteceria se cada um de nós saíssemos daqui hoje e até o próximo domingo tomarmos uma decisão? Toda pessoa enferma que passar na minha frente, eu vou impor as mãos sobre ela. Então, não temos visto curas, não temos visto milagres, porque não estamos impondo as mãos. Agora entenda, impor as mãos ativa o poder. Muitas vezes eu percebo que o Espírito Santo quer se mover, mas ele só começa a dizer o que ele quer fazer quando eu começo a impor as mãos. Considere, segundo eu coloco para vocês, considere na divulgação do Evangelho, se os dons espirituais estivessem sendo transmitidos e os obreiros cristãos sendo comissionados
com base na imposição de mãos. Então, repita comigo. Os 5 propósitos para a imposição de mãos na nova aliança. Número 1, cura de batismo no Espírito Santo, transmissão de dons espirituais, separar pessoas para o ministério, abençoar crianças. Fique em pé. Aleluia. Olhe de novo para as suas mãos. Vamos lá. Diga assim: as minhas mãos transmitem o poder de Deus para a cura, batismo no Espírito Santo, transmitir dons e abençoar. O irmão que está mais perto de você, coloque a mão no ombro dele e diga assim para ele: eu te abençoo, em nome de Jesus. Pronto. Precisa muito.